Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, mais uma semana estamos aqui juntamente com vocês para estarmos estudando mais um assunto da nossa escola bíblica dominical. Como você já me conhece, eu estou aqui com você todas as semanas, postando as nossas lições, os nossos videoaulas, as nossas videoaulas, para estar ajudando aí na nossa compreensão e no nosso estudo aqui da nossa escola bíblica dominical. A nossa lição, os valores cristãos enfrentando as questões morais de nosso tempo. Então esse é o tema da nossa lição. Eu creio que todos conhecem, Nós estamos já na lição de número 3, nós estaremos estudando nessa oportunidade a lição de número 3, que tem por título Ética Cristã e os Direitos Humanos. Então, nós estaremos estudando nessa semana sobre esse assunto, sobre os direitos humanos. Nada mais justo do que nós estamos estudando, nós estamos vivendo aí há alguns tempos aí políticos, ou o ano político, e nós devemos aí entender um pouco a respeito da questão aí dos direitos humanos, mas não somente dos direitos, mas também dos deveres. Da mesma forma que nós temos direito, nós temos deveres. Mas vamos lá, antes de eu entrar aqui, gostaria de estar, em primeiro lugar, agradecendo a você que está conosco, que tem se inscrito no nosso canal aí, tem deixado seu comentário, deixado seu like, Bastante pessoas aí já têm se inscrito aí no nosso canal. Nós estamos com quase 600 e tantas pessoas aí inscritas no nosso canal, e várias pessoas aí primeira lição desse trimestre. Nós tivemos mais de 3.000 pessoas, que assistiram a nossa lição. A outra já está beirando aí 1.000, mas eu creio que as pessoas vão assistindo aí, e esse número aí vai aumentando conforme a gente vai, postando aí, o pessoal vai assistindo aí. Mas desde já eu quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, você que deixou seu comentário, você que está divulgando a nossa lição. Então, muito obrigado por você estar conosco, e convido aí você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, o seu like, nos ajude a continuar a estar aqui fazendo a obra de Deus. Então, antes, sem mais delongas, já fiz o agradecimento aos irmãos também ali do Japão, nossos amigos ali do Japão, os irmãos amigos também ali da Espanha, Temos alguns amigos da Espanha e os demais irmãos aí do Brasil inteiro que têm nos acompanhado. Então, desde já, quero agradecer principalmente também a minha família que tem nos ajudado, E a todos aí que têm estado conosco, a nossa igreja, Os nossos irmãos também, a nossa classe da escola dominical, quero agradecer também e pedir aí que vocês também continuem conosco, para que nós possamos aí fazer aqui aquilo que cabe a nós fazermos aqui, que é a chamada a qual Deus nos chamou. Então vamos lá, a ética cristã e os direitos humanos, lição de número 3 desta semana. O nosso texto áureo, já para nós darmos continuação aqui, está lá em Êxodo, no capítulo 22, a partir do verso 21 em diante, ou que vai dizer assim, o seu verso 21. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Olha só que coisa interessante nesse texto áureo aqui. Ele vai dizer assim, o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Então esse texto ele vai mostrar aqui o que Deus estava ordenando à nação, aquele povo ali que saiu do Egito naquela oportunidade. Então Deus estava tratando com eles da forma, olha, da mesma forma que vocês foram tratados no Egito, eu não permito que vocês tratem as demais pessoas ou as nações a qual vocês irão aí conviver, ou vocês irão até mesmo conquistar alguns povos, e eu não quero que vocês tratem da mesma forma que vocês foram tratados, porque geralmente muitas pessoas elas acabam tratando as pessoas
usando aí de subterfúgio ou tratando da mesma forma a qual a pessoa o tratou. Se você foi tratado mal, você acaba pagando aí com a mesma moeda. Mas o que Deus estava falando aqui para o povo de Israel ou para aquela nação naquela oportunidade, na época do Êxodo, que eles não tratassem, não afligissem os estrangeiros e nem oprimisse, porque assim eles foram tratados. Então não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Então foi dessa forma que Deus estava querendo que Israel tratasse o povo ali. A verdade prática nos diz assim, ó: os direitos do ser humano revelados na palavra de Deus tem como fundamento o amor. Então olha só, esse era a base do ministério de Cristo. Eu vou ler aqui para nós introduzir a lição, você já procura aí na sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, né, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que ele vai falar da supremacia e excelência do amor ou da caridade. Mas a nossa verdade prática, elas falam a respeito do fundamento do amor, que esse fundamento do amor aqui era a base, né, era a base aqui do ministério de Jesus. Então Jesus, ele veio para disseminar aí o amor sobre todos, né? Então foi o ponto-chave aqui do ministério de Jesus, foi o amor. Então, olha, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas antes de eu ir aqui para nossa leitura bíblica em classe, gostaria de estar lendo aqui 1 Coríntios do capítulo, como eu já falei, no 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens, e dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suporta mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerão, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então o próprio aqui apóstolo Paulo, escrevendo ao Coríntios, ele vai falar a respeito da caridade, esse amor passivo, esse amor em ação, ou esse amor ativo, né? Na verdade, não é um amor passivo, mas um amor ativo. Não é aquele amor de somente eu amo e nada eu faço, mas é um amor ativo, aonde eu amo, porém eu faço alguma coisa para aquela pessoa que eu amo. Então o que Paulo estava dizendo aí a respeito da supremacia e excelência dessa caridade era a respeito das ações a qual ele estava fazendo ali, né, por eles ali. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse essa caridade, nada seria. Outra coisa, quando Paulo ele fala com Tiago, que Tiago defende, né, as obras e Paulo defende a fé, ele estava em comunhão, porque fé sem obras não adianta, e obras sem fé também não adianta. Então Paulo, mostra a tua fé que eu mostro minhas obras, e eu mostro minhas obras e eu mostro a minha fé. Então uma depende da outra, a fé depende das obras e as obras dependem da fé. Então é isso que nós vamos tratar hoje, a respeito da ética cristã e dos direitos humanos. Olha só que coisa interessante, no nosso artigo 5º da nossa Constituição do nosso país, brasileira, ela vai falar assim, lá no nosso artigo 5º, e se eu não me falha a memória, parágrafo de número
no parágrafo de número 6, né, que ele vai falar desde o parágrafo 1 até o parágrafo 6, ele vai tratar dos direitos e os deveres, né, do ser humano em si. Porém, tem um dos parágrafos que ele fala, se eu não me engano é o 4, é o 3 ou é o 4, que ele fala, todos somos iguais perante a lei. Então, esse é um dos pontos interessantes, que todos somos iguais perante a lei. Tanto homem como mulher perante a lei são iguais. Agora, e perante Deus? Será que todos somos iguais perante Deus? Será que a igreja ela tem tratado essas pessoas ou tem reconhecido os direitos humanos assim como Deus reconhece que todos são iguais perante Ele? Será que pobre? Será que rico? Será que o mendigo? Será que o miserável? Será que o mais abastado? Será que o milionário? Todos eles são iguais? Dentro da igreja, será que todos são iguais? Então hoje nós vamos tratar a respeito dos direitos da igreja, ou os direitos e os deveres da igreja, que somos nós, né? Então nós vamos conhecer aqui os nossos direitos e os nossos deveres como igreja de Cristo. Nós vamos entender também os 3 pilares, né, que sustenta aí a igreja, que sustenta a nossa fé. Então nós temos aqui 3 pilares aqui que a igreja está solidificada nela. Lá em Atos, no capítulo 2, nós vamos entender sobre isso. Então nós vamos falar a respeito dessa questão social ou humana aqui. Vamos entrar aqui na nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: das impiedades, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Então, o que Deus estava querendo de Israel é que eles praticassem as boas obras, que eles colocassem em prática, em vez de eles colocarem em prática a religiosidade, eles praticassem as ações sociais, tanto aos demais, né, as pessoas que não eram do povo, né, de Israel, como aqueles que também faziam parte de Israel. Então Deus queria que eles fizessem aí essa parte social aqui, porque esse era o jejum que Deus tinha pedido para eles. Então Deus ele vai falando e aí faz promessas para ele de abençoar o povo. Então você vai ver que lá em Mateus, vamos ler agora Mateus capítulo 25, olha só que coisa interessante. É quase que um contexto daqui de Isaías capítulo 58, versos 6 a 12. A partir do seu verso 31, Mateus capítulo 25, né? A partir do seu verso 31, que ele vai dizer assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirás o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é para os que estiverem do lado direito. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou como sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Então você vai ver que aqui é quase que um contexto
desse texto de Isaías. Por quê? Porque Jesus ele vai dar um contexto geral do que era feito, do que foi feito por eles, ou por aqueles que praticaram as boas obras a esses pequenos. Então a questão social, ela sempre foi bem vista por Cristo. Então quando se trata aqui de fazer o bem sem olhar a quem, a coroa nos está preparada. Então Jesus ele fala, olha, aqueles que fizeram o bem estará da minha direita, porém aqueles que não praticaram as boas obras estarão à minha esquerda, e esses serão lançados no lago de fogo. Então é maravilhoso quando nós entendemos que fazer a obra social ou praticar o bem ao ser humano, ele faz parte de um dos mandamentos, né? Ou faz parte dos mandamentos aqui. Então vamos lá, o nosso comentário, ou a nossa introdução aqui, ela diz assim, ó: grande parte da história da humanidade demonstra que os direitos foram prerrogativas de uma minoria privilegiada. Em tempos modernos foi que surgiu o conceito de direitos fundamentais inerentes à dignidade humana. Os direitos humanos, apesar desses conceitos florescerem em tempos atuais, desde a criação do homem, as escrituras sagradas revelam a vontade de Deus acerca do que é direito e dever nas relações humanas. Então, olha, primeira coisa, você vê Deus, quando Deus cria o homem, né, lá no Gênesis, você vai ver que Deus ele dá para ele o direito de fazer, ou de cuidar, ou de comer de tudo aquilo que Deus tinha criado. Deus falou, olha, você tá aí, foi tudo criado, você vai dominar, você é o cabeça de toda a criação, então tudo está diante de você. Mas Deus também, além de dar o direito dele comer, dele cuidar, dele possuir, Deus pega e fala para o homem, olha, você tem aqui essas duas árvores, a árvore do bem, do conhecimento e do mal, e a árvore da vida. Então você não coma, você pode comer de tudo aquilo que eu criei, de todas as árvores, de todos os frutos da terra, você pode comer. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não toque. Por quê? Certamente, se você tocar, certamente você morrerá. Então você vai ver que Deus dá direitos ao homem na criação, lá no Gênesis, porém também dá deveres. Olha, você tem o direito de comer todo do fruto de tudo que foi criado, porém o seu dever é não tocar, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você tocar, né, certamente você morrerá. Então esse seria o castigo, né, para que se ele desobedecesse aqui ou descumprisse esse dever aqui. Deus fala, faça, né, o primeiro, né, de ele não comer, porém ele foi lá e desobedeceu. Então você vê que a consequência veio. Vamos continuando aqui. A origem do direito humano. Vamos entender primeiro, né, rapidamente aqui, a origem, a definição, né? As declarações dos direitos do cidadão, né? Que foi promulgada pela primeira vez em 26 de agosto de 1789, né? Que foi lá na França, na França, na época da Revolução Francesa, que foi elaborado, né, esses 17 artigos, que veio ali a entender os direitos humanos. E depois, o terceiro aqui, depois veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada em 10 de dezembro de 1948, que foi durante a Segunda Guerra, porque muitos morreram ali, né? O direito humano, os direitos humanos, eles não estavam totalmente em valia, ele era em primeira mão ali, ele era um conceito, né, ou uma declaração apenas. Ele não tinha ainda um fundamento universal, ele não era uma lei ainda promulgada universalmente. Porém, na Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, aí veio a unidade, a ONU, né, e estabeleceu aí os direitos humanos, a qual ele tem agora peso em todo o mundo. Porém, uma coisa interessante, ainda que os direitos humanos, ele vale para todas as nações, todos estão
debaixo aí, né, desses 30 artigos reconhecidos, fundamentais e universais dos direitos humanos. Porém, ainda nós temos muitos países ainda que eles vão de encontro, ou eles estão quebrando aí esse protocolo, ou esses direitos aí dos seres humanos. Nós temos aí a Coreia do Norte, que é um país, né, que ele fere a Constituição, ou fere esses direitos universais aqui, né, e os demais países que são países muçulmanos que não respeitam os direitos religiosos, os direitos ideológicos, eles quebram esses direitos e acabam exterminando pessoas, matando cristãos, perseguindo pessoas de várias categorias aí, negros, né, ciganos. Então houve aí, ainda há essa quebra desse decoro aqui, nessa lei universal aqui. Porém, os direitos humanos aqui foi no Brasil. Em nosso país, a expressão direitos humanos foi popularizada durante a década de 1980. Então você vem aí de quase de uma para outra, né, de 1789, né, que foi promulgada a primeira vez, né, essa lei aqui de direitos humanos, né, da Revolução Francesa. Depois de quase 200 anos aí, mais ou menos, de 1948, de 1789 para 1948, quase 200 anos depois que essa lei ela foi estabelecida universalmente, né, ou começou a entrar como lei universal. Só que no Brasil, de 1948, no Brasil ela veio começar a ser aqui popularizada em 1980. Então, depois de muitos anos, mais de 40 anos, né, mais de 40 anos, aí, ou quase 40 anos, veio aqui para o Brasil a lei ser agora estabelecida ou popularizada. Nesta época, militantes políticos de esquerda passaram a usar a expressão em oposição ao regime militar. Então, foi na época, né, da ditadura, né, quando houve a grande perseguição aí, à direita ou à esquerda, que até então alguns defendem a direita, né, e a esquerda, eles eram os rebeldes, né, que perseguia, né, os comunistas, no caso, né, que perseguiam aí o Estado, mesmo que o Estado eles tinham dado um golpe militar. Porém, a gente sabe que havia aí algumas diferenças aí no contexto dessa guerra aqui, porque era uma guerra civil, né, estabelecida aqui no Brasil na época aqui da ditadura. Era considerada uma guerra civil entre, né, o governo e a civilização. Continuando aqui, no nosso segundo tópico aqui, nós vamos entender a respeito agora a Bíblia e os seus direitos, a Bíblia e o direito humano. Então, o mais aqui interessante para nós compreendemos aqui, né, os direitos sociais, né, que é o direito secular, né, mas nós temos aqui, nós como cristãos, nós temos que ter base aqui no nosso direito civil, ou nos nossos direitos como cristãos, diferenciado. Por quê? Porque nem todas as leis que regem o país, ela vai a favor das leis das próprias escrituras. Então nós devemos respeitar, nós devemos ir a favor das leis quando essas leis elas não vai contra os nossos princípios cristãos. Porque se a lei estabelecida ela for contra, né, ela for contra a nossa fé, automaticamente já está aí quebrado, né? Então nós entendemos aqui a Bíblia
os direitos humanos do Pentateuco, os direitos humanos dos evangelhos, que nós vamos entender aqui agora a respeito de Cristo e a respeito da igreja, né? O próprio apóstolo Paulo também era um grande também defensor aí da lei, né? Até então, no começo, ele perseguia os cristãos por causa que eles, no pensamento de Paulo, eles infringiam a lei. Porém, quando ele se converte, quando Jesus tem um encontro com ele no caminho de Damasco, Paulo ele passa agora a ser de perseguidor, ele passa a ser um perseguido. Então, o próprio Jesus chama Paulo agora para ser um perseguido. Então, Paulo de perseguidor, ele passa a ser um perseguido. Então, nós vamos entender, né, os evangelhos, né, que Jesus, ele veio ali como um cumpridor da lei. Então, Jesus, ele foi o que veio aí, a marca d'água, né? No caso aqui, a fonte central aqui do cumprimento de toda a lei. Porém, Jesus foi tudo cumprido, a lei foi tudo cumprida nele. Agora, nós temos a igreja, né? A igreja como agora a continuação da lei, né? Que está aqui no terceiro tópico aqui. A igreja e os direitos humanos. A igreja e o trabalho escravo. Nós vamos compreender aqui, né? A igreja e o trabalho escravo. O trabalho é essencial para o sustento da vida. Desde a criação, o trabalho está presente na história da raça humana. Gênesis capítulo 2, verso 15. Sustentar a si mesmo e a família por meio do trabalho é uma dádiva divina. No entanto, quanto à carga horária exaustiva, os salários são baixos e as condições de trabalho são degradantes, a dignidade humana é violada e o trabalho se torna em escravidão. Então, vamos compreender a questão que a igreja ela não pode ir a favor da questão do trabalho escravo. Então, muitas pessoas aí têm sido escravizadas, né? Até mesmo pelo trabalho. Nós vemos aí pessoas que trabalhando, né? Algumas pessoas que até mesmo que trabalham, moram no sítio, que moram tem uma situação um pouco abaixo, né? da linha da pobreza e acaba sendo escravizado aí por patrões. E a igreja ela não pode aceitar, ela não pode estar em conformidade com isso. A igreja ela tem que olhar isso com um olhar de repúdio. Por quê? Porque o cidadão ele não pode ser escravizado, porque isso está na nossa Constituição. Nós vamos ver aqui alguns direitos e deveres aqui na nossa Constituição, mas, porém, para nós falar rapidamente aqui, né, já para nós explicar aqui, a igreja e os prisioneiros, vai falar a respeito, né, vai falar aqui a respeito da prisão, né, e muitos aí encarcerados, tem pessoas até encarceradas injustamente, porém tem aqueles que estão presos porque cometeram o crime, mas a prisão ela não pode ser degradante. Ele vai cumprir a sua pena, porém ela não pode ser degradante, ela não pode fazer com que a pessoa tenha vamos dizer assim, né, cumprir a sua pena de uma forma degradante aí. A igreja e o problema social, os principais problemas sociais do Brasil são o desemprego, a precariedade de moradia, a saúde e a segurança, a educação. Então, alguns pilares, né, que nós vamos entender aqui da questão social, que é o desemprego, a precariedade da moradia, a saúde, a segurança, a educação e outros que faz parte. Então, se nós não temos direitos, nós temos direitos estabelecidos, porém não são cumpridos, né? O governo, os nossos governantes estão em falhas. Então nós estamos aí no momento aí de votação, né, de eleições no país, e nós devemos ver muito bem o candidato que nós vamos votar, ou se nós iremos votar. Nós temos que cumprir o nosso papel, porém nós temos que ver bem daquele que nós vamos votar, porque muitas das vezes nós olhamos, né, para
para o currículo da pessoa e sabemos que aquela pessoa não merece ser votado, né? Ainda que ele seja cristão, ainda que ele seja um pastor, ainda que ele seja um bispo, ainda que ele seja qualquer pessoa que ele for, se ele não estiver de acordo com o nosso princípio moral e ético, e até mesmo com os princípios, cumprindo os direitos, né? Cumprindo os direitos e os deveres como cidadão, nós devemos fugir aí desses camaradas. Então, antes de eu entrar aqui, só gostaria de apresentar, né, esse livro, A Bíblia e o Como Fonte de Direito, que é do pastor Erivaldo de Jesus, que é base aqui na nossos estudos aqui, se você puder adquirir. Esse também, O Teu Povo Será o Meu Povo, que é do Dom Finto, né? Mais um livro também, que base aqui da questão judaica, né? Das questões aqui dos judeus, que nós fazemos, né? Fazemos menção, porque nós tiramos aqui os nossos conhecimentos, as nossas doutrinas aqui da Bíblia judaica cristã. Aqui também, esse também é maravilhoso, O Cristianismo através dos Séculos, né? Que é um livro muito bom, muito interessante para nós entendermos aqui a história aqui da igreja, a questão social, a questão moral e os deveres da igreja, né? Dos séculos passados e desses séculos também, que a igreja ela tem como base aqui, que nós vamos entender agora rapidamente aqui. Mas antes aqui, eu gostaria de ler algo, né? Gostaria de ler algo aqui. Assim como tá dito, assim como existe direitos, existe também deveres. Todos os indivíduos têm direitos e deveres. Devemos lutar para que os direitos sejam respeitados e ao mesmo tempo ter a consciência dos deveres e cumpri-los. O direito individual de cada um começa quando respeitamos e cumprimos os nossos deveres. Então, olha só, assim como nós compreendemos que existem os direitos, nós também temos que cumprir com os nossos deveres. Então, não existe direito sem deveres. Então, já dizia o pensador, o meu direito ele começa, ou o meu direito termina quando começa o do próximo. Então, nós não podemos atropelar o direito do próximo. Então, existe o meu direito, né? Mas o meu direito acaba quando começa o direito do próximo. Então isso tem que ser base. Então nós entendemos aqui, primeiro, há direitos individuais, mas também há deveres individuais. E nós como igrejas, nós temos direitos e nós temos deveres. Mas olha só, os nossos direitos aqui como cidadão, para depois nós entrar nos direitos como igreja. Primeiro, está na nossa Constituição, no nosso artigo 5º, né? O homem e mulher são iguais em direitos e obrigações. Segundo, todos temos direitos à saúde. Esses são, o segundo aqui, eles são os direitos básicos, né? Os direitos básicos do cidadão, né? Do cidadão comum aqui. Todos temos direitos à saúde, à moradia, segurança, lazer, vestuária, à alimentação, transporte. Isso é direito do cidadão. Então, nós temos direito à saúde, moradia, segurança, lazer, vestuário, alimentação e transporte. Olha só, será que não há? Isso está na nossa Constituição, isso é constitucional, isso vale para no nosso artigo da Constituição Nacional, ou da nossa Constituição Nacional, no nosso artigo 5º, está lá os direitos, todos os direitos do ser humano aqui em si. Mas será que alguma coisa não está em contrapartida ou está diferente aqui? Nós temos esses direitos constitucionais no papel, porém nós vemos que esses direitos não funcionam. Ele está no papel, porém esse direito não está sendo cumprido. Por quê? Porque nós vemos que saúde
Se você for procurar, não existe, você não consegue, mal você consegue ser tratado. Se você vai no hospital, você é maltratado, muitas das vezes você sai de lá da forma que entrou e muitas pessoas acabam até morrendo nas filas aí dos hospitais. Moradia, muitas pessoas morando embaixo da ponte, muitas pessoas aí sofrendo para poder comprar um imóvel, porque não, esse direito está sendo usurpado, né? A moradia, segurança, nós vemos aí tantas coisas ruins, acidentes, pessoas matando, roubando. Por quê? Porque a nossa segurança não está funcionando. Os nossos cumpridores da lei não estão cumprindo verdadeiramente a lei. Lazer, isso daqui não dá nem para você colocar, porque não existe. Vestuária, a vestuária piorou. Então, os básicos dos básicos. Alimentação, mal conseguimos comer porque as coisas estão muito caras. Então, hoje, se você for no mercado, aquela época você gastava uma quantidade, hoje você já não consegue gastar mais porque as coisas estão muito caras. Transporte, e os transportes tão caros que mal você consegue. Então os direitos básicos estão sendo usurpados e não estão sendo cumpridos como na nossa Constituição. Terceiro, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude da lei. Então você não é obrigado a fazer nada que não esteja na lei. 4. Ninguém deve ser submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Isso daqui nós vemos que a todo momento isso aqui tem sido descumprido, porque muita gente tem sofrido aí, tantas pessoas aí sendo agredidas, sendo assassinadas, o seu direito de viver, o seu direito de estão sendo aí degradado aí. Quinto, a manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. Isso daqui também é um fato. Muita gente querendo calar a boca, até mesmo do cristão, porque o cristão ele está pregando contra uma ideologia ou contra o pecado. Então, eu vi esses dias uma matéria de policiais entrando numa igreja lá no Paraná, levando o som da igreja durante o dia, a igreja desligada, eles levando o som da igreja porque a igreja tinha que ter... queriam calar, ou porque alguém deve ter denunciado, né? E eles levaram o som da igreja porque, segundo eles, a igreja estava fazendo barulho. Agora nós temos festas, nós temos raves, carnaval, nós temos tanta coisa que o governo patrocina, e isso daí eles não vê. Então vai a noite inteira, vara a noite, vai raves, festas, carnavais, tudo essas coisas, porém a justiça não vai lá para fazer com que eles parem, porém a igreja querem calar. Sexto, a liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso e garantido na forma da lei a proteção nos locais de culto. Então isso também é um outro princípio da nossa lei que também tem sido desrespeitado, porque algumas igrejas têm sido fechadas no nosso país por causa do próprio governo que tem autorizado isso acontecer. Mas está aqui na nossa Constituição que os locais de culto são invioláveis, porém eles estão violando aí os direitos do ser humano aqui, de cultuar, de professar a sua fé. Segundo, os deveres agora. Agora, os deveres nós temos que cumprir. Se os nossos direitos nos são privados, os nossos deveres nós temos que, como cidadão, temos que cumprir, senão é cadeia, é processo, é coisas assim. Votar para escolher nossos representantes. Uma coisa interessante, se você não votar, você é obrigado, você tem a obrigação de votar, é um dever, você tem obrigação, o governo ele obriga você a votar, sendo que o voto ele é um voto que você pode votar ou não, você vota se você quiser, mas eles colocam como obrigação, se você não votar, é cancelado o seu título. Segundo aqui, cumprir as leis. Terceiro, respeitar os direitos sociais de outras pessoas. Educar e proteger nosso semelhante. Quinto, proteger a natureza. Sexto, proteger patrimônios públicos, sociais do país.
Sétimo, colaborar com a autoridade. O mais engraçado é que o Senado ou os deputados, eles votaram uma lei, né, que é lá o artigo 32 da lei criminal ambiental, que coloca, né, o camarada que maltrata um animal, que maltrata algum bicho, de 1 a 5 a 6 anos ele vai preso. Porém, o indivíduo que mata, que tira a vida do outro, ainda que seja por homicídio culposo, onde não há intenção de matar, né, é um atentado contra a vida, mesmo que seja homicídio culposo, ele é de 1 a 3 anos. Então, olha só que está lá no artigo 121, né, do parágrafo 3º da nossa lei criminal aqui. Agora, o interessante é que parece que valorizam mais o animal, né, um ser irracional, do que até mesmo um ser racional. Então estamos invertendo aqui os papéis aqui, dando mais valor a um ser irracional, a um animal, do que até mesmo o ser humano. Sendo que o ser humano, ele é um ser racional, ele é um ser que tem corpo, alma e espírito, né, e ele é um ser que ele é pensante, né, ele tem sentimentos, sendo que está mudando aqui, invertendo os papéis. Mas vamos lá para nós, já ir para os nossos encerramentos aqui. Olha só, aqui na nossa lousa, nós temos os direitos e os deveres aqui, mas nós temos os nossos direitos como igreja. Olha só, o primeiro, de sermos filhos de Deus. Então, o nosso direito como igreja, nós temos o direito de ser chamado filho de Deus. Então, nos foi dado esse direito. Segundo, nós temos direito à salvação. Isso está lá, o primeiro aqui, está lá em Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27, tá? Que nos deu direito, em Cristo Jesus nos deu direito a sermos feitos filhos de Deus. Segundo, a salvação, nosso direito à salvação por Cristo, ou através de Cristo, né, da sua morte, que está lá em Colossenses capítulo 1, verso de número 22, nós temos esse direito. Segundo, o terceiro aqui, a ser participantes na comunidade de Israel, Efésios 2, 11 a 13, então também foi nos dado esse direito de fazer parte aí da comunidade de Israel. Nós estávamos longe, porém, em Cristo Jesus, que era um fiel israelita, né, que veio como descendente de Davi, cumpriu nele a lei e nos ligou aqui à nação de Israel também. Nos deu direito aqui. Terceiro, de receber um corpo glorificado. Então lá em Colossenses nós vamos ver, isso. Agora os nossos deveres. Atos no capítulo 2, verso 42 a 46 e Atos capítulo 4, verso 32 a 37. Primeiro, perseverar na doutrina dos apóstolos é o dever da igreja. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Quarto, nas orações. Quinto, nos sinais e nas maravilhas. Sexto, ter tudo em comum. Sétimo, repartir com todos segundo a necessidade. Então esses são os deveres da igreja. Os demais é a questão social, né? Participar aqui da doutrina, da comunhão, que lá em Salmo 133 ele vai dizer a respeito disso: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Nas orações, orar uns pelos outros, orar até mesmo pelos nossos, pelos que não são cristãos, para que eles venham conhecer a Cristo. Nos sinais e maravilhas, né, porque os sinais servem para eles. Ter em comum, porque a igreja naquela época tinha tudo em comum. No partir do pão, no repartir com todos o pão e seguir em comunhão, repartindo aí aquilo que é necessário aos demais. Olha só, agora nós vamos falar aqui a respeito dos 3 pilares, né? Primeiro pilar aqui, a doutrina. Então isso tem que ficar claro, a igreja ela está sustentada em 3 pilares. Então esse primeiro pilar aqui é a doutrina, que está em Atos 2, né? A partir do capítulo 1. O segundo pilar, na comunhão. Então a igreja está sustentada na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Então esses 3 pilares sustentam a igreja. E as portas que a igreja tem que abrir para o pecador, ou para o ser humano, ou para aquele que não faz parte ainda da igreja, a primeira porta é a porta do resgate. Então a igreja tem que resgatar essas pessoas para Cristo. Segunda porta, a salvação. Então a igreja tem que abrir a porta da salvação para essas pessoas. Terceira,
a porta do ensinamento. Então, esses princípios aqui a igreja não pode deixar passar. Então a missão social está na ordenança de Cristo para a sua igreja, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, na nossa conclusão aqui, e compreendendo a questão social que faz parte da igreja, diz assim: nenhum outro livro tem enaltecido tanto a dignidade humana como faz a Bíblia Sagrada. As Escrituras revelam o amor de Deus sem acepção de pessoas. A igreja é advertida em perseverar na prática do bem com o próximo. E os que ficam impassíveis diante da violação dos direitos humanos são considerados pecadores. Tiago, capítulo 4, verso de número 17. Então, desde já, quero agradecer e pedir que você continue conosco, deixando o seu comentário e seu like, para que Deus possa continuar nos abençoando e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?